pesquisador do Cefet Rio, e estou aqui para mostrar para vocês o meu terceiro vídeo sobre a série Ciência e Coronavírus. Bom, nesse vídeo eu pretendo discutir com vocês um pouco o que é um surto, uma epidemia e uma pandemia, no caso que está acontecendo conosco agora, e compartilhar um pouco das estatísticas do coronavírus pelo mundo. Pois bem, bom, de acordo com as definições literárias, um surto é qualquer doença que espalha muito, né? Só que está limitada a uma determinada região, né? Por exemplo, um bairro de uma mesma cidade ou pequenas regiões, né? A gente pode citar como exemplo os surtos de dengue, zika e chikungunya que acontecem no Brasil ao longo de vários anos, né? Podemos falar sobre o que está acontecendo agora, o surto de sarampo, em especial ali com mais números na cidade de São Paulo e outras cidades do Brasil. Então, isso seriam pequenos surtos, né? Bom, epidemia é quando um surto se espalha para uma região maior. E aí atinge, por exemplo, uma cidade ou até mesmo um país. E aí podemos dizer que existe uma epidemia, como que aconteceu, por exemplo, com a Ebola na África em 2014. Né? Uma endemia é uma doença que continuamente, ou na verdade fica persistente por mais tempo em determinada região ou local. A gente pode dizer, por exemplo, que a febre amarela é uma doença endêmica no norte do Brasil. Então, nesse mapa aí, a gente pode ver as regiões onde a febre amarela é endêmica, né? Então, ela acontece com frequência nessas regiões do Brasil, por exemplo, isso seria uma endemia. E, por fim, algo que a gente está vivenciando ultimamente, né? A pandemia é quando uma epidemia se alastra, né? E ela toma uma proporção global. Então, a gente pode citar aí como a última pandemia, uma das últimas pandemias, na verdade, a pandemia de H1N1, que aconteceu em 2009 e atingiu diversos países no mundo. Aí está um mapa da Organização Mundial da Saúde, né? O status da doença em abril de 2010, né? E como os países foram atingidos aí pela pandemia de H1N1. E, obviamente, a que estamos vivendo agora, a pandemia de coronavírus, né, 2020. E aí tem um mapa também, esse mapa não é da Organização Mundial da Saúde, mas é da Universidade Johns Hopkins, o qual eu recomendo muito para quem quer se atualizar sobre os dados de coronavírus no mundo. A gente vai explorar bastante eles aqui hoje, mas o coronavírus, então, é a pandemia por conta disso, porque é uma epidemia que se alastrou pelo mundo inteiro. Bom, vamos a alguns números, né? Isso aqui, gente, só para lembrar, eu não sou nenhum especialista na área, tá? Não sou da área da saúde. Eu simplesmente estou compartilhando com vocês aqui o conhecimento que eu venho adquirindo sobre a doença. Fiquei curioso, procurei saber mais, entendi um pouco mais sobre tudo isso e estou trazendo para vocês esses números. Bom, então, o status de hoje, 2 de abril, e aí os dados foram pegados às 4 da tarde, um pouco mais cedo. Nós estamos quase atingindo, gente, 1 milhão de casos confirmados no mundo todo. Isso é muita coisa. Não é uma gripezinha ou uma doença pequena, como muitos estão imaginando e falando por gente infecciosa, a qual a humanidade não teve contato anteriormente, e ninguém tinha imunidade até ela começar na China. Então, se você tiver contato com alguém infectado e trouxer o vírus para dentro de você, colocando a mão infectada na boca, no nariz, nos olhos, nas suas mucosas de forma geral, você vai pegar. É 100% de certeza. Certo? Bom, como você vai responder à doença é outra história. Se vai apresentar sintomas ou não, se vai eventualmente ir para uma situação grave e acabar eventualmente até morrendo, é outra história. Mas é uma doença na qual nós não temos imunidade ainda. Bom, então nesse mapa aí nós estamos vendo quase 1 milhão de pessoas atingidas. Agora, nesse momento que eu estou falando, já deve ter atingido esse 1 milhão. 51 mil pessoas mortas e até agora 208 mil pessoas recuperadas. Certo? É claro que a diferença aí desses números vai dar o número de casos ativos no mundo hoje. Então vamos explorar um pouco mais esses números, né? Bom, histórico rapidamente aqui de casos acumulados, né?
Primeiro, percebam, a linha amarela aqui é o número de casos no meu eixo vertical. No eixo horizontal é o tempo, né? Conforme o tempo vai passando, o número de casos vai subindo. Bom, então eu coloquei aqui, né, o primeiro país que teve contato com a doença foi a China. Né? Logo em seguida, Estados Unidos, né, que foi um caso importado, alguém da China foi para os Estados Unidos e também para a Europa, né? Outras pessoas foram para a Europa e acabou levando essa doença para os Estados Unidos e para a Europa. Obviamente, para outros países também, como o Brasil, em que nossa suspeita é de que o primeiro caso tenha sido importado da Itália. Bom, então a gente tem aí a linha do tempo, quando houve a primeira infecção nesses países, né? E o Brasil aparece aqui em 26 de fevereiro, tá? Os Estados Unidos e os países europeus, como eu já disse, logo em seguida da China. A China, na verdade, começou um pouco antes, né? Aqui não tenho nesse gráfico os dados que me levam até, na verdade, dezembro do ano passado, né? Finalzinho de dezembro do ano passado, o primeiro caso na China, o primeiro relato de uma pneumonia grave, e aí depois isso começou a ser entendido mais um pouco como um vírus novo e a doença que acabou sendo batizada como Covid-19. Bom, e percebam que essa curva amarela ela tem um formato que a gente conhece na matemática, na ciência, como uma curva exponencial, que é uma curva onde o número de casos novos, né, aquilo que eu estou chamando de delta N, a variação do número de casos, o aumento do número de casos, é proporcional ao próprio número de casos. Então, quanto mais pessoas estiverem infectadas, mais ela vai ser transmitida. Por isso que ela cresce muito rápido. Né? Então, se uma pessoa estava infectada no começo e ela passar para 3, essas 3, cada uma passando para outras 3, passam para 9. Essas 9 passando para outras 3 vão para 27, para outras 3, 81 e assim sucessivamente. Então, isso é o comportamento exponencial. Ele vai crescendo muito rápido a cada geração, né? Vamos chamar de geração o número de pessoas que pega a doença depois de um tempo. Né? É diferente de um crescimento linear, em que o novo número é ligeiramente maior do que o anterior. Então, se uma pessoa passasse para 2, que depois a próxima geração 3, 4, 5, isso seria um crescimento linear. Um crescimento exponencial é como eu falei, ele cresce muito mais rápido, tá bom? Então, essa curva amarela representa esse crescimento exponencial. E um detalhe da exponencial é que não tem um momento em que ela explode. O crescimento exponencial ele é sempre exponencial, desde o começo. É claro que chega um determinado momento que o número de casos começa a crescer tanto que assusta a gente. Mas o crescimento exponencial é exponencial desde o começo. É claro que essa curva não vai subir até o infinito, porque não tem infinitas pessoas no mundo. E também tem uma outra dinâmica, as pessoas começam a ficar curadas, algumas morrem, então essa curva ela tende a se estabilizar em algum momento, mas nós estamos no crescimento dela, um crescimento bem importante. Bom, vamos olhar os países, né? Os países que foram mais atingidos por enquanto. Então temos a China, não em primeiro, né? Na verdade, os Estados Unidos é o primeiro número de casos, mas coloquei aqui a China em primeiro porque cronologicamente foi onde aconteceu primeiro. Então percebam a curva amarela da China, um crescimento exponencial. Aqui tem um dente, né? Uma coisa estranha na curva. Isso está associado a como eles classificaram quem estava doente e quem não estava doente antes. Percebam que o número aumentou muito de uma hora para outra. Isso significa ou que tiveram mais testes acontecendo, ou foi o caso que trazido nos relatórios que a Universidade Johns Hopkins também disponibiliza. Eles começaram a assumir que as pessoas estavam com coronavírus simplesmente por testes clínicos e não necessariamente pelos testes com reagentes químicos. Temos os Estados Unidos, né? A China, então, teve 82.432 casos. Esse número não cresce muito ainda hoje em dia. Eles deram uma boa estabilizada, como vocês podem ver aqui, há muito tempo. Né? 3.000 mortos, 3.300 mortos lá, 2.000 pessoas ainda com a doença, 76 mil recuperados. Estados Unidos tem mais de 200 mil casos, isso é muita coisa, com 5.600, mais de 5.600 mortes já. Tá? Isso é muita coisa. Hoje, nos Estados Unidos, mais de 220 mil indivíduos
estão com a doença no corpo, transmitindo, dependendo da situação em que eles estão em isolamento ou não. É uma situação muito grave, eles ainda estão no crescimento exponencial bem acelerado ali. A Itália, com 115 mil casos, 13 mil mortes, país onde mais morreu gente até agora, 83 mil pessoas ainda ativas. O crescimento exponencial da Itália já começou a dar uma freada. Provavelmente eles estão entrando no estágio lá de estabilidade, vamos ver nos próximos dias. E a Espanha, aqui que eu trouxe como quarto caso, claro que eu vou falar sobre o Brasil daqui a pouco, 110 mil, mais de 110 mil casos até hoje, 2 de abril, 10 mil mortes, e hoje na Espanha 73 mil pessoas ainda estão com a doença. Bom, vamos olhar, aqui foram gráficos que eu fiz, tá? À direita, esses gráficos foi que eu fiz. Peguei os dados da Universidade Johns Hopkins, né? Baixei a planilha, isso é importante saber, quem tiver interesse, as planilhas estão todas disponíveis no GitHub, dá para você trabalhar com ela. Então vamos olhar aqui à direita, né? Os casos de coronavírus que aconteceram na China. Mais uma vez aqui o eixo vertical é o número de casos e aqui é o tempo, né? Embaixo é o tempo. É importante destacar que eu fiz aqui são os casos relativos ao número total de pessoas confirmadas, tá? E não sobre a sociedade como um todo. Então, de todo mundo que pegou a doença, o que aconteceu com eles, tá? Então, no começo aqui, né, a maior parte das pessoas estão saudáveis em azul e em laranja aqui começam os casos a surgir. Então, os casos ativos. Em vermelho vão aparecendo o número de mortos e em rosa os recuperados. Então, nós vamos ter aqui a doença crescendo exponencialmente, como a gente já discutiu, naquele momento lá que tem aquele crescimento maior, que a gente já também falou. Em algum momento aqui o número de casos é muito grande, o pico aqui acontecendo, né? Depois ele se estabiliza e volta a cair quando o número de pessoas recuperadas é muito grande e as pessoas começam a ficar imunes, né? Isso é muito importante, porque a propagação diminui muito, né? Isso é muito importante. Bom, e eu estou trazendo esse gráfico aqui por quê? Porque ele se assemelha muito ao gráfico, como vocês podem ver no lado esquerdo do vídeo, foi o gráfico que eu trouxe no primeiro vídeo, né? Lá no vídeo 1, eu discuti os possíveis casos do que poderia acontecer, os possíveis cenários da transmissão da doença. E falei que no cenário 1, lá no caso do primeiro vídeo, se as pessoas pudessem se mover livremente, sem isolamento social, a curva seria essa que está aqui no lado esquerdo. Muito parecida com o que a gente tem. A declaração foi exatamente essa. A China adotou um sistema de isolamento social forçado. Tá? Eu estou trazendo aqui só uma comparação para vocês verem como, então, a ciência, a predição da ciência, ela casa muito bem com os dados reais. Né? Então, isso é ciência. Né? A gente pode usar a ciência para fazer modelos e tentar entender o que vai acontecer no futuro. Então, quando a gente fala, né, a gente não, porque, enfim, não sou especialista, mas quando as pessoas, os especialistas falam para ficarmos em casa, é porque existem modelos matemáticos que estão sendo aplicados para entender o que vai acontecer no futuro se nós não ficarmos em casa. Então, fica mais uma vez a mensagem, para a gente ficar em casa para diminuir o número de casos e a gente vencer esse desafio. Bom, em seguida eu analisei a Itália, e aí percebam lá do direito, né? A Itália, então, está ainda em francas crescimento exponencial. Na verdade, começou uma curvatura aqui para a tendência de estabilização. Eu diria que a Itália está mais ou menos aqui nesse ponto. Mais uma vez, não que não tenham feito nada, né? Mas só para a gente poder comparar com a curva aqui. Então, a Itália está nessa situação. E aí, finalmente, o Brasil, né? E percebam, gente, o Brasil está em franca crescimento. O número de crescimento, o número de casos confirmados no Brasil está crescendo muito rápido, como era de se esperar, como desde o começo cresceu, crescimento exponencial. E percebam que o salto que aconteceu nos últimos 2 dias foi muito alto, principalmente pelo aumento do número de testes, né? Mas percebam que a gente está em franca expansão, crescimento do número de casos. Então, gente, agora é muito mais importante a gente não relaxar do isolamento. O número de casos está aumentando muito rápido. É hora de ficar em casa, é hora de respeitar as recomendações das autoridades de saúde. Bom, e aí, onde nós estamos nesse gráfico? É muito difícil dizer.
estamos aqui, estamos bem no comecinho, vai piorar muito mais, já estamos aqui no meio da curva e talvez já comece a estabilizar. Não dá para fazer. Né? Esse é o problema maior. Porque, mas e a ciência? Né? Você não disse que a ciência consegue trazer as informações? Sim, mas para você usar um modelo científico, você tem que ter dados. Né? Então, a gente precisa de um número maior de testes, e com esses testes, com a informação mais confiável, a gente vai poder saber onde a gente está naquele gráfico para podermos agir mais rápido e sairmos logo dessa situação. Bom, eu trouxe também aqui uma outra situação muito específica, que é da Coreia do Sul. Vocês devem ter ouvido falar que a Coreia do Sul tem reagido muito bem ao coronavírus, né? Mas lá tem um detalhe muito importante, porque eles adotaram uma estratégia de fazer muitos testes. Mas eles têm condição para isso. Não só a condição econômica de comprar os testes, mas de produzir os testes também. Ali na região, ou que seja pela proximidade com a China, porque hoje está faltando teste no mundo, está faltando equipamento, está faltando EPI. Né? Então não é qualquer país que vai conseguir fazer o que a Coreia do Sul fez, e eles também fizeram isso baseado nas experiências anteriores, não só eles, como Singapura e outros países ali da região, que tiveram contato com a SARS, né, e a MERS no Oriente Médio. No passado, eles se prepararam muito para uma possível epidemia, e é o que a gente deve fazer no futuro, né? Espero que os governantes tomem esse susto e preparem os sistemas de saúde para isso. Mas a Coreia do Sul, então, é um caso onde o número caiu muito rápido, né? O número não chegou a subir muito alto, e pouca gente morreu. Muito pouca gente morreu, atingindo o menor índice, um dos menores índices de letalidade do planeta, da ordem de 0,5%. Bom, e aí, esmiuçando os dados do Brasil, o Brasil tem 1.836 casos, hoje, 2 de abril, tá? 241 mortes. Aí o gráfico agora do Ministério da Saúde, aquele gráfico anterior foi do Johns Hopkins, esse é do Ministério da Saúde, mostrando aqui essa franca expansão, né, do número de casos. Então, esse é o aviso que eu queria dar para vocês sobre isso. Bom, aí tem a distribuição no Brasil, né, onde estão o maior número de casos, vocês devem saber, São Paulo, né, e Rio de Janeiro são os principais ali na região sudeste, concentrando 62% dos casos. Depois o Nordeste com 15%, Sul com 11%, Centro-Oeste 7%, Norte com 5%. Bom, gente, é isso. Aí estão as minhas referências. Também vou colocar lá na descrição do vídeo para que vocês possam acessar se tiverem interesse. Eu vou finalizando por aqui. Reforço a mensagem de ficar em casa e agradeço para aquelas pessoas que estão aguentando. É muito chato, muito chato. Eu já estou um pouco de saco cheio de ficar em casa, imagino que vocês também, minha família toda aqui já não aguenta mais, mas nós precisamos ficar em casa. Essa é a mensagem que eu tentei mostrar para vocês nos últimos 3 vídeos, incluindo esse, e tentei puxar para vocês o porquê. Bom, se vocês gostaram, passe esse vídeo adiante. Estou tentando trazer um pouco de luz, né? Tudo isso, um pouco de ciência, e como a ciência explica. Eu não sou um especialista na área, cabe mais uma vez reforçar. Ouçam os especialistas, e é isso que eles estão dizendo. Não precisa ouvir, mas é para os especialistas sobre isso. Bom, eu gostei desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E, bom, fiquem em casa, não é por mim, não é por você, mas é por todos nós.